Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula. Hoje acho que é a nossa quinta aula, nossa quinta e última aula, né? Nosso estágio de extensão do ensino médio da Uninter. Nós vamos continuar falando sobre materiais didáticos, mas na EAD, né? E hoje nós vamos falar sobre ferramentas digitais na produção do material didático na EAD. As ferramentas digitais do EAD, né? Eles são recursos, né, tecnológicos utilizados para facilitar a comunicação e o acesso à informação. E no âmbito educacional, essas ferramentas elas complementam o processo de ensino-aprendizagem e elas são utilizadas de acordo com suas características e funcionalidades, né? E também de acordo com o público-alvo. Os aplicativos web, eles são os aplicativos web, as plataformas digitais e os softwares, a louça digital, os recursos de realidade virtual, as redes sociais e os podcasts. Eles são alguns dos diversos tipos de ferramentas digitais que a gente tem, né? Os aplicativos da web, eles são aqueles executados diariamente na internet. As informações, os dados ou arquivos que você trabalha, eles são armazenados virtualmente, sem a necessidade de instalar um software no computador. Nesse sentido, há uma variedade, né, de ferramentas digitais à disposição do educador, com as quais é possível elaborar material didático online, dinâmico e interativo, e trabalhar junto aos estudantes na EAD, ampliando as possibilidades de comunicação, né? E são exemplos de aplicativos da web, o Google Drive, o OneDrive e o Canva. O Canva é um dos aplicativos que eu estou utilizando hoje para gravar a aula para vocês. Ele é também um aplicativo da web. Esse é um exemplo, né? Por meio deles, é possível a criação e a edição de documentos como textos, apresentações, planilhas, infográficos, entre outros, os quais podem ser publicados em sites, blogs, fóruns, redes sociais e plataformas digitais com objetivos educacional. É o que eu e minha colega Paula estamos fazendo com vocês, né? Aqui hoje, utilizando o aplicativo do Canva para passar um pouquinho do que a gente aprendeu, né, da nossa experiência e também para fazer o nosso estágio, né, através dessa ferramenta, que é a ferramenta da web. Os sistemas de armazenamento em nuvem, desde o início do uso das DICs, o processo de ensino e aprendizagem, os professores tiveram que adaptar suas formas de relacionar, né, com seus documentos. Se antes era comum colecionar livros físicos e fotocópias de trechos de livro, né, que a gente tirava impressão, né, xerox para levar para a sala de aula, artigos, exercícios, hoje o desafio é manter organizado em conjuntos de arquivos virtuais, né, utilizados na preparação e no desenvolvimento das aulas, né, como PDF, listas de exercícios, apresentações, vídeos, né, os links importantes, entre outros. E é importante que, para preservar a autoria e a integridade do documento criado, as ferramentas de armazenamento em nuvem, eles possibilitam que o documento seja salvo em formato de PDF, né? A sigla PDF, ela vem do inglês e significa Portable Document Format, que significa formato portátil de documento. E ele, ao ser transformado em PDF, o arquivo é visualizado de forma idêntica ao original e não pode ser alterado. Manter a organização e fácil acesso é um desafio. Quantos pendrives, né, a gente já não perdeu ao longo de anos, né? Felizmente,
justamente para facilitar a vida, né, de nós, usuários, nós temos acesso hoje à tecnologia de armazenamento em nuvem, né, que é onde que a gente não perde, né, os documentos, as coisas que a gente salva. Essa tecnologia, ela permite armazenar, editar, compartilhar, manter, excluir e acessar dados na internet, né, através de um servidor online. Nesse sistema, você consegue fazer a gestão dos diversos tipos de arquivo, como, como fotos, dados, né, nesse sistema, diversos arquivos, como fotos, documentos, vídeos, né, dentre outros. O armazenamento em nuvem, ele dispensa né, o uso do HD para guardar as informações. A gente já armazenando, né, no sistema de nuvem, não precisa né, do HD. E tudo já fica guardado no ambiente digital. O acesso aos dados pode ser no desktop, no notebook, no tablet, até mesmo no smartphone, né? Que tenha conexão com a rede de internet. Entre os diversos sistemas de armazenamento em nuvem disponíveis, nós podemos destacar, né, igual eu falei atrás, o Google Drive, o OneDrive, o iCloud, o Dropbox, né? Eles, eles dispõem de vários recursos e contam com diversas capacidades de armazenamento de dados. Usar a tecnologia de armazenamento em nuvem traz diversos benefícios para qualquer usuário, inclusive no âmbito da educação. Como já vimos, ao utilizar a nuvem, o usuário ele guarda seus arquivos em serviços na internet, em servidores da internet, e assim não precisa se preocupar com o espaço disponível em seu computador ou dispositivo móvel, né? Eu vou falar um pouco aqui algumas facilidades e vantagens que o armazenamento em nuvem ele oferece. Por exemplo, a segurança, né? Apenas o usuário ele tem acesso aos seus arquivos, então isso já é uma segurança para ele, né? Que outras pessoas não vão ter acesso aos arquivos, né? Que a gente cria, que a gente tem, os documentos. A mobilidade, o usuário ele pode acessar os arquivos da nuvem em qualquer lugar e aparelho compatível, desde que ele esteja conectado à rede de internet. A redução de custos, né? Com a nuvem não é necessário comprar diversos disponíveis eletrônicos, tipo HD e pendrive, por exemplo. Assim gasta-se menos e tem mais espaço para armazenamento, né? Ele dispensa instalação, porque para ter acesso à nuvem não precisa instalar nada no computador ou dispositivo móvel. Ferramentas e recursos para seus projetos. É possível acessar e editar planilhas, né? Editores de texto, agendas, calendários, entre outros recursos, sem instalar qualquer programa no computador ou dispositivo móvel. Trabalho colaborativo permite que um grupo trabalhe junto e ao mesmo tempo em determinado projeto. E capacidade de armazenamento, que é possível aumentar ou diminuir a capacidade de armazenamento de acordo com a necessidade do usuário. E como já foi dito anteriormente, ambos sistemas de armazenamento em nuvem, isso permite ao usuário criar, armazenar e compartilhar diversos tipos de documentos na web, além dele poder acessá-los a qualquer momento, em qualquer lugar, por meio de um smartphone, ou de um tablet, ou até mesmo do computador, desde que haja conexão com a internet, né? Embora o Google Drive e o OneDrive, eles possuam funcionalidades muito semelhantes, né? Há algumas diferenças entre eles, né? Dependendo dos objetivos dos usuários e dos programas que usam com mais frequência, uma opção pode ser melhor que a outra, né? Uma dessas diferenças está no quesito capacidade de armazenamento. O Google Drive, ele oferece 15 gigabytes, enquanto o OneDrive apenas 5 gigabytes, né? Se o usuário não estiver disposto a pagar para aumentar a capacidade de armazenamento, então, nesse aspecto, o Google Drive, ele acaba se sobressaindo por ter maior espaço no armazenamento gratuito.
Ambos os sistemas, eles contam com um aplicativo para criação e edição de documentos na web, né? O Google Drive tem o Google Docs. Nele, a elaboração de documento é feita baseada apenas no sistema de nuvem, né? Isso significa que os arquivos não são salvos no computador, mas sim em servidores na internet. O OneDrive, por sua vez, conta com Office Online. Ele é a versão online dos aplicativos de edição de documentos da Microsoft Office, né? Esse produto pode ser utilizado na sua versão online ou instalado em um computador, né? Isso permite ao usuário escolher a melhor opção de acordo com a sua necessidade. Outro aspecto que os difere, né, está relacionado aos arquivos elaborados nos dois sistemas, né? Com o OneDrive, os arquivos produzidos podem ser transferidos da versão online para a versão desktop e vice-versa. Ele mantendo assim os mesmos recursos sem alterar a formatação. O mesmo não acontece no Google Drive. Se você abrir um documento no Word, no Google Docs, editor de texto no Google Drive, salvar e depois tentar abrir novamente no Word, parte da formatação poderá sofrer alterações, né? Como foi visto, há uma diversidade de ferramentas digitais, né? Cada qual com características próprias. Características próprias, né? Nós buscamos trazer para vocês, né, conhecimento sobre os principais recursos disponíveis, né, as ferramentas, na verdade, no Office Online e no Google Docs, de modo a conhecer os seus atributos e suas funcionalidades, né, na produção do material didático na EAD. E também temos o Word Online versus os documentos do Google, né? Ambos são ferramentas utilizadas para elaboração e edição online de texto. Eles possuem elementos básicos de formatação textual como tipo, tamanho e cor de fonte, adicionar ou remover recursos de textos, recuo de texto, né, espaçamento entre linhas, a formatação da página. E na inserção de elementos como imagem, gráficos, tabelas, entre outros. Em termos de funcionalidade, o Word Online e documentos Google, eles proporcionam os mesmos recursos para formatação de texto. A ferramenta da Microsoft, ela traz uma barra de formatação mais robusta, com vários recursos à sua disposição, sem a necessidade de navegar entre eles para procurar os recursos, né? Por sua vez, a barra de formatação da ferramenta do Google é mais simples, né? A maior parte dos recursos, eles ficam ocultos no guia principal, né? Para acessar os recursos, basta clicar em cada menu que os recursos da formatação vão aparecer. No quesito suporte do documento do Google, ele oferece mais possibilidade que o Word Online, né? Isso significa dizer que os documentos do Google podem ser abertos em outros editores de textos, como o OpenDoc do Document Format e as páginas do Apple. Isso ele pode parecer uma vantagem em relação ao editor de texto concorrente da Microsoft, mas pode não ser. Isso porque, ao abrir o arquivo do documento Google em outros editores, parte da formatação pode ser alterada, né? Você pode perder uma parte da sua formatação. E, de maneira geral, os dois editores de textos, eles desempenham as mesmas funções de modo eficiente. Eles são excelentes ferramentas online para elaboração de texto. Decidir qual deles é melhor não vai ser tarefa fácil, né? Para chegar a essa conclusão, é preciso levar em consideração, por exemplo, quais as necessidades do usuário. Se o uso é predominantemente profissional ou apenas, né, pessoal, questão de adaptação com a interface e as ferramentas específicas de cada editor de texto. Aí temos também o Excel Online e as planilhas Google,
né? No Excel Online e nas planilhas Google, eles são editores de planilhas da Microsoft e do Google, respectivamente. Com essas ferramentas é possível desenvolver planilhas, organizar dados, construir gráficos em diferentes formatos, né? Realizar operações matemáticas, entre outras ações. No quesito da funcionalidade, o Excel Online e as planilhas Google, eles possuem recursos similares, né, para a elaboração de planilhas e gráficos. No entanto, há alguns pontos em que um sobressai sobre o outro, né? No Excel Online, a barra de formatação é mais atraente, com os recursos mais à vista, né? Por sua vez, na planilha Google, essa mesma barra é mais simples, né? E os recursos ficam aglutinados em menus. Para algumas pessoas, isso pode apresentar perda de tempo ao ter que ficar procurando pelo recurso desejado, né? No Excel Online, outra vantagem é que a qualidade dos gráficos, em ambos os casos, é fácil transformar, né, os dados registrados na planilha em gráficos, mas o programa da Microsoft, ele só sobressai ao oferecer melhores opções de visualização, né, além de fazer com que as edições de dados sejam mais simples se comparado à ferramenta do Google. Por outro lado, a ferramenta do Google, ele disponibiliza mais modelos de pré-formato que sua concorrente da Microsoft. Esses modelos, eles são mais dinâmicos, né? Atraentes e assim possibilitam, dentre outras coisas, fazer controle de envio de tarefas, criar agenda, elaborar programação de eventos e planejamento de aulas. Por fim, é possível dizer que ambas as ferramentas elas têm um bom desempenho na elaboração de planilhas, mesmo com pequenas diferenças de uma para a outra, né? De ordem mais técnica, a definição de qual delas é melhor depende da necessidade, né, do usuário, da peculiaridade do trabalho, né, que ele vai desenvolver. Aí temos também o PowerPoint online vezes a apresentação do Google, né? Para criar e editar e exibir slides direto na web, o Google e a Microsoft eles oferecem apresentações Google e o PowerPoint online, né? Respectivamente. Ambas são ferramentas com interfaces e recursos similares, né? Apesar de proporcionarem recursos em características e finalidades similares, é possível notar entre as ferramentas do Google e da Microsoft pequenas diferenças. Uma delas é relacionada aos templates, né? Que seria template? Template, ele é um modo de layout pronto e genérico, né? Nele contém a apresentação visual e a orientação de preenchimento do conteúdo. Através de um template, é possível criar novos layouts, né? Exemplo, template de currículo. Nele há elementos visuais e um texto básico deve ser substituído de acordo com suas informações pessoais e profissionais. No PowerPoint online, as apresentações do Google, eles oferecem praticamente a mesma quantidade de templates. No entanto, as opções de ferramentas da Microsoft, elas são mais bonitas, né? E com designs bem acabados simultaneamente. Observe a diferença nas imagens, nas imagens, né, do PowerPoint, quando vocês abrirem o PowerPoint. Outra diferença pode ser notada comparada à barra de formatação entre as ferramentas do Google e da Microsoft. O PowerPoint online, ele dispõe de uma barra de formatação mais atraente, né, com os recursos mais bem dispostos. Isso faz com que a formatação do slide no programa da Microsoft seja mais fácil e ágil, né, no programa do Google. Ambos os aplicativos, eles permitem inserir animações e transições entre os slides, né? Nesse quesito, a ferramenta PowerPoint online, ela sobressai novamente. A ferramenta do Google, ela oferece animações e transições mais básicas que menos variações e dando continuidade aqui, gente.
o questionário, temos também o questionário Forms e os formulários do Google, né? O questionário Forms e o formulário do Google, eles são aplicativos online da Microsoft, né? E do Google, respectivamente. E ambos são ferramentas similares que permitem criar formulários, coletar e organizar informações em pequenas ou grandes quantidades, né? Eles podem ser utilizados em pesquisas, questionários, aplicação de testes, provas, entre outras funcionalidades, né? O questionário Forms e o formulário do Google, eles contam com diversos recursos de formatação em comum, como, por exemplo, compartilhamento e colaboração, modelo de formulário, tema de gráficos, inserir vídeo, imagem e outras mídias, perguntas e tipos de respostas, formulário ele pode ser dividido em várias páginas, ele permite criar testes com pontuação para as questões, ele permite exportar o resultado para as planilhas, permite gerar PDF do resultado e validação das respostas. Apesar desses vários recursos, né, que eles possuem em comum, há entre eles algumas diferenças, né, como compartilhar formulário por QR Code. O formulário do Google não tem. O questionário Forms já tem. O pedido de arquivo ao responder questionário. No formulário Google tem, no questionário Forms não tem. Coleta de endereço de e-mail. No formulário Google tem, e já no questionário Forms também não tem, né? E falando, como a gente falou do QR Code aqui, para quem não sabe, o QR Code ele é a evolução do código de barras, né? Ele é um código de barras bidimensional, desculpa, gente, que ele pode ser escaneado pela maioria dos celulares e tablets, né? E tablets que são equipados com câmera, né? Através dele é feito o reconhecimento e a extração de dados nele contido. No entanto, isso não significa as diferenças, né? Que a ferramenta do Microsoft, a gente vê que a ferramenta da Microsoft, ela sai perdendo pelos recursos que a gente viu, né? Mas não quer dizer, não significa, né, que ela é ruim, mas apenas que que o formulário, o Google, do Google, ele possui mais versatilidade, né, em algumas características do que do questionário Forms, né. No quesito interface e acessibilidade, o formulário Google, ele é mais atrativo, ele tem cores mais vibrantes e acessibilidade, cores mais vibrantes e atraentes, né? Em relação à ferramenta do Microsoft. Ele possui mais opções para personalização de formulário, né? Além disso, a ferramenta do Google, ele conta com recursos melhor separados em seção, né? Isso faz com que a gente encontre mais fácil, reduzindo o tempo de trabalho. Com a versatilidade, né, de ferramentas e possibilidades, o questionário Forms e formulário Google, eles são ferramentas também online, né, com ótimo desempenho na elaboração de formulários. E nós podemos afirmar que ambas, né, desempenham as mesmas funções, porém, né, como foi visto, com pequenas diferenças. Mesmo assim, a definição de qual delas é a melhor, né, vai depender de qual é a necessidade que a gente está, né, querendo e a peculiaridade do trabalho que a gente vai desenvolver. O melhor é a gente conhecer cada ferramenta e ver com qual melhor a gente se adapta, a gente vai se adaptar para trabalhar, né? Agora falando do Moodle e do Google Classroom, né? O Moodle e o Google Classroom, eles são ferramentas do tipo ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? O AVIA.
Nas aulas para trás aí a gente falou sobre o Avia, né? É, é importante ferramenta no ensino à distância, né? Ambas, eles têm por objetivo criar espaço de comunicação e interação, né? Entre o professor e o aluno. E com essa ferramenta é possível, entre outras possibilidades, criar turmas compartilhadas, criar turmas, compartilhar os trabalhos, né, que a gente, os arquivos né, e que a gente faz e publicar os vídeos, né, e a gente pode observar que ambas são de fácil acesso, né, tanto o Google Classroom como o Moodle, né, eles são de fácil acesso, de usabilidade e são facilitadores, né, do processo do ensino-aprendizagem. O Moodle ele é uma plataforma gratuita e possui funções especializadas, né, no que se diz respeito à área pedagógica e à personalização. O Moodle ele é uma plataforma de código aberto. Isso significa que ele é um software cujo código de construção está disponível para download na internet e que qualquer pessoa pode fazer o download dele e customizá-lo de acordo com o seu projeto, né? Essa é uma das suas maiores vantagens. O Google Classroom, ele também é uma plataforma gratuita, né? Para ter acesso a ele, o aluno e o professor, eles precisam ter uma conta no Google, né? Além disso, ele precisa estar conectado a alguma rede de internet. Uma de suas vantagens é que você pode acessá-lo na versão web, pelo navegador do seu computador, e mobile, através do aplicativo disponível para o sistema do Android ou do iOS. No que se refere à interface, o Google Classroom, ele possui visual mais simples e com menos recursos à vista, né? No entanto, uma de suas grandes vantagens é que sua integração aos aplicativos do Google, né? Ou seja, através do Google Classroom, você pode acessar o Google Agenda, o Drive, o Google Documentos, planilhas do Google e diversos aplicativos do Google, né? Tanto para os professores quanto para os alunos, isso pode ser um facilitador do trabalho, né? O Moodle e o Google Classroom, eles têm uma variedade de ferramentas e possibilidades, né? Ambas plataformas possuem um bom desempenho, né, no manejo de turmas e ferramentas de controle de acesso e avaliação de aprendizagem, né? Podemos afirmar que elas desempenham funções similares, mas com algumas, né, diferenças. Pela maior variedade de ferramentas, funcionalidades, recursos e atividades, nós podemos afirmar que o Moodle ele sobressai frente ao Google Classroom. Até por isso que o Moodle é o ambiente virtual gratuito mais utilizado hoje, né, hoje em dia, e é o ambiente virtual oficial do Instituto, né, dos institutos federais, né. Por outro lado, quando nós analisamos a integração em outros aplicativos e a interface nesse quesito, a plataforma do Google sai na frente. Falando em Google, continuando falando sobre Google, nós vamos falar sobre o Google for Education. Essa plataforma educacional colaborativa, o Google for Education, ele é uma solução tecnológica, né, desenvolvida pela empresa Google. O objetivo dessa plataforma é facilitar a vida do professor e dos alunos, né? Dentro e fora da sala de aula, do ensino básico ou superior. Para tanto, a plataforma ela conta com o G Suite for Education, que é um pacote de ferramentas, né, de produtividade desenvolvida para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Vou falar aqui agora um pouco das ferramentas de produtividades, né? Do G Suite, do For Education. O Gmail, né? Gmail é um serviço de comunicação eletrônica do Google, né? Com ele
a instituição ela mantém, né, a comunicação entre diversos grupos. Ela possui vários recursos e uma boa capacidade de armazenamento. Além disso, possui integração com outros serviços do Google, como o Google Drive, o Google Agenda, entre outros. O Google Drive, ele é um sistema de armazenamento em nuvem do Google, é uma pasta virtual onde o professor e aluno podem fazer qualquer upload de arquivo, bem como editar arquivos através de ferramentas de edição de texto, planilha, apresentação de slide e formulário, né? O Google Agenda, ele é uma agenda virtual, né, que através dela o professor e o aluno pode gravar, data e hora de compromissos e eventos, né? Um fator de destaque para o Google Agenda é a possibilidade de compartilhamento de agendas, né? Com isso, o professor pode divulgar a data de entrega de atividades, trabalhos e provas. Assim, os alunos eles ficam por dentro de tudo. O Google Classroom, ele é uma ferramenta do tipo ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Seu objetivo é criar espaço de comunicação e interação entre professor e aluno. Nessa ferramenta, o professor ele gerencia as turmas e controla as atividades, né? As provas e trabalhos que os alunos realizam. Tudo feito de forma online. O Google Sites é um editor de sites do Google, né? Com ele você pode criar o site da instituição e reunir informações importantes para os alunos, para os professores, os pais e toda a comunidade, né? É um processo bem simples, né? E útil, uma vez que na página pode conter textos, imagens e vários recursos de multimídia. Para ter acesso ao Google for Education, a instituição de ensino, ele deve, antes de fazer o registro, como é o caso da instituição, né? Do Instituto, do Instituto, uma das grandes vantagens do Google for Education é sua facilidade no manuseio, né? Ele proporciona ganho de tempo e produtividade para professores e alunos. Além dessas e outras, podem ser apresentadas, né? Eu vou falar para vocês algumas dessas vantagens do Google for Education, né? A acessibilidade, né? Onde toda a comunidade acadêmica pode acessar a qualquer hora e qualquer lugar os materiais arquivados no Google for Education. A gestão, o administrador dos aplicativos, ele pode monitorar as configurações de acesso, o compartilhamento de material ali depositado. A segurança e a privacidade, né? No Google for Education, os dados e as informações são armazenados com segurança e privacidade. A compatibilidade, não importa o meio tecnológico que a escola, o professor ou o aluno utilize. Desktop, notebook, tablet ou smartphone, né? Tipo Android ou iOS ou Windows, né? Os aplicativos do Google for Education, eles podem ser utilizados em qualquer um deles, né? Ambiente colaborativo, né? Através das ferramentas online do Google Drive, os alunos e professores, eles podem trabalhar colaborativamente no mesmo arquivo, né? Para os professores, a vantagem é mais significativa, pois é possível participar de grupos de discussões de comunidade, podendo assim trocar experiências. E vou falar agora um pouco da ferramenta do Canva, né? A ferramenta do Canva é o que a gente está utilizando, como eu já falei para vocês, para fazer esse vídeo dessa aula, né? Ele é uma plataforma de design gráfico gratuita, ele é fácil de usar, né? E também completamente online. Ele não precisa instalar nada, né? No nosso computador. A gente só precisa acessar o site do Canva, né? Para utilizá-lo. Com ele, a gente pode criar peças gráficas como imagens, documentos, infográficos, apresentações, pôsteres, vídeos curtos, entre tantos outros tipos, para utilização nas redes sociais, negócios, marketing e também na educação, como é o caso que a gente está utilizando agora. Né? Para quem não sabe, infográficos, né? O infográficos, eles
São conteúdos criados através de uma união de informação verbal com o visual, de forma a transmitir o conteúdo de maneira mais rápida e fácil, e assim proporcionar maior compreensão por parte do leitor, né? Com o Canva, a gente pode criar uma variedade de projetos, né, e documentos, e assim a gente pode escolher entre vários modelos que o Canva dispõe, né? E as possibilidades dos projetos no Canva são as redes sociais, capa para o Facebook, post e stories para Instagram, animações para redes sociais, arte para canal no YouTube, documentos, capas para Facebook, post e stories para Instagram, animações para redes sociais, arte para o canal do YouTube, né? Na educação, infográfico, plano de aula, mapa mental, cartaz, no marketing, cartão de visita, relatório, panfleto, vídeos, né? Para cada uma das diversas possibilidades que o Canva oferece, como foi falado aqui, a gente encontra vários modelos, né, já pré-formatados, né, e através deles e com milhares de recursos à nossa disposição, né, a gente pode criar uma infinidade de documentos, né, com os recursos do Canva, a gente pode criar um material de acordo com a nossa identidade, né. Nós podemos inserir, editar imagens, fontes, cores, adicionar os ícones, pode ser adicionar o ícones, as ilustrações e muito mais, né, além de compartilhar, baixar e também imprimir, né, o nosso projeto. Igual que eu fiz os vídeos e baixei, né, para disponibilizar para vocês, né. É, característica desses recursos do Canva, ele não é necessário instalar software, ele é gratuito e fácil de usar, tem um armazenamento em nuvem, o trabalho em equipe e à distância, banco de imagens, templates, filtros e ajustes, formas e ícones, fontes, né? Tem tudo isso no Canva que pode possibilitar para que a gente faça um bom trabalho, né? Um bom projeto. Então, gente, vou finalizar a aula aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido alguma coisa, desculpa algumas falhas. E é importante, né, que o professor, disso tudo, né, sobre os materiais didáticos que a gente foi falar nas aulas anteriores, ele saiba escolher, né, o material didático adequado para que ele, nas suas aulas, possam ser produtivas, né? Importante que o professor saiba escolher esses tipos de materiais, tanto na aula presencial como na aula online, né? Estar sempre estudando e procurando conhecer melhor cada tipo de material didático, para que ele possa ser usado de acordo, né, com seus conteúdos, né? E assim possa ajudar tanto ele como professor, mas também aos seus alunos, que vão compreender melhor os conteúdos passados. É, finalizamos aqui o nosso curso de extensão, né, sobre materiais didáticos. Esperamos, né, que vocês tenham compreendido alguma coisa, aprendido alguma coisa, e até a próxima. Agradeço a presença de todos vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário e deixar claro também para vocês que essas duas últimas aulas que a gente apresentou foi baseado no projeto né, do Instituto Federal de Goiás, né, que eles criaram os materiais, esse documento, né, falando sobre materiais didáticos, né, AD, e a gente usou, né, esse material deles, que é muito bom, muito importante. Aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar, né, lá no site, procurar do Instituto Federal de Goiás, que a gente achou esse material muito, muito importante e colaborou muito também para o nosso trabalho, tá? Agradeço a todos vocês, muito obrigado e até mais, pessoal.